Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que ama estudar, que adora enfermagem. E eu, professora Deise Amarillo, estou aqui, gente, num projeto maravilhoso, que é o projeto aí Atualiza Enfermagem, uma iniciativa do Corém DF. Gente, é lógico, né, que todo mundo aí às vezes fala, mas eu não entendo muito bem a função do Corém, e a gente precisa entender. Mas uma coisa muito legal dessa gestão, inclusive mandar um beijo bem grande para o meu amigo e professor querido, professor Marcos Wesley, que está aí terminando essa gestão, que foi uma gestão excelente aí do Corém DF, que me fez esse convite para estar aqui no Atualiza Enfermagem, né? É lógico, além da preocupação com a legitimidade aí da atuação da enfermagem, da questão legal da nossa profissão, a gente também sabe que essas instituições tem também esse dever de estar nos atualizando. Na verdade, não é nenhum dever, é uma complementação, porque a gente precisa se atualizar, mas que legal, né, que essas instituições estão trazendo essa pegada realmente de oferecer isso. Então, é um prazer muito grande. E eu, Deise Amarillo, que já estou aí um tempinho, né, dando aula aí nos cursinhos, é lógico que eu aceitei esse convite, a gente vai conversar aqui sobre alguns temas muito legais. Gente, lembrando que nós vamos aqui falar vários assuntos. A função é estar te atualizando, mas também até para poder testar o seu conhecimento, a gente vai colocar algumas questões aqui de concurso, para que você veja também como isso tem caído nos concursos, e até se preparar aí para os melhores concursos do Brasil. Lembrando que nós temos que estudar sempre, sempre, sempre. Então, inclusive, você que é concurseiro, não esperar o edital para estudar. A gente estuda antes do edital. E você que trabalha em todas as regiões, aqui, seja aqui dentro do Distrito Federal e até fora, você vai ter acesso a essas aulas e vai poder se preparar para as provas, ok? E hoje o nosso tema é muito legal. O nosso tema hoje, gente, é infecção sexualmente transmissível. E a gente sabe que o enfermeiro tem uma autonomia muito grande dentro do programa de infecção sexualmente transmissível, inclusive prescrevendo dentro dos fluxogramas e atuando principalmente na atenção primária, onde nós temos aí um empoderamento, uma resolutividade muito grande, e isso é muito bom porque a gente consegue levar aí qualidade e uma assistência muito especializada para quem mais precisa. Então, vamos para a Atualiza Enfermagem? Está preparado? Pega aí uma canetinha colorida, pega aí uma água, pega aí café. Não é para ficar no telefone, não é para assistir aula deitado. E vamos comigo, tá? Então, vamos lá. Gente, então, ó, uma coisinha também que eu deixei aqui para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais. Então, me segue, por favor. Então, lá, professora Deise Amarillo, no Facebook. No Instagram, Deise Amarillo, ainda tem um canal. Então, me segue lá no meu canal também. Porque lá no canal você vai poder saber tudo que está acontecendo na enfermagem no Brasil e no mundo. E lá eu falo também um pouquinho da necessidade das mulheres despertarem para ocupar espaços de poder. Então, vai lá e já se inscreve no canal, tá bom? Nosso tema de hoje, então, olha, é infecção sexualmente transmissível. E vem aqui para o slide para você observar até uma coisa. Quando a gente para pensar, a gente fala assim, poxa, infecção sexualmente transmissível, ela pode ser causada por, olha aqui, ó, vamos aqui, por bactérias e por vírus e até, por exemplo, por protozoários. E aí você para pensar e fala assim, professora, faz diferença quando a gente tem uma infecção causada por bactéria, por vírus ou por outro agente etiológico? Com certeza. Uma dica que eu dou para vocês é que é bastante importante, quando a gente vai tratar de uma doença, saber quem é o agente etiológico. Para a bactéria, a gente sabe que existe antibiótico para tratar. Para vírus, já é um tratamento mais do que sintomático. A gente tem algumas medicações que ajudam, por exemplo, no HIV, que são os antirretrovirais. Eles não vão matar o vírus, tanto que o HIV não tem cura, mas eles vão diminuir a replicação viral. E em relação até também à identificação e diagnóstico dessas doenças. Geralmente, para bactéria, a gente faz mais identificação por visualização. E em relação a vírus, a gente já vai fazer aí os exames mais sorológicos. E a gente sabe que protozoários, a gente vai ter aí algumas infecções e algumas leucorreias na mulher que são bastante conhecidas, como por exemplo a Gardnerella e o Trichomonas vaginalis. Vocês vão ver que algumas ISTs a gente trata, o casal é obrigatório porque elas são de transmissão exclusivamente sexual. Mas calma que a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? Vou falar com vocês já já sobre isso. E aqui eu coloquei uma coisa que tem caído bastante e que é bastante atual, porque ela apareceu aqui, gente, ó,
no manual super novo, que é um manual de 2020, que fala o seguinte: a gente não pode fazer uma prevenção baseada em apenas um foco. Ah, eu vou fazer uma prevenção só para uma categoria. Até porque não existe mais grupo de risco para infecção sexualmente transmissível. Então, não tem mais grupo de risco. O grupo de risco é profissionais do sexo, homossexuais. Não existe mais isso, tá? Então, hoje existe o quê? Prevenção combinada. Então, vamos ver o que é a prevenção combinada. Então, vem aqui para o slide para a gente ler junto, até porque tem algumas coisinhas que ele traz dentro desse disquinho, tá? Então, ó, prevenção combinada remete à conjugação de diferentes ações para a prevenção. Aí ele vai colocar, olha, IST, HIV e hepatites virais, tá? E os seus fatores associados. Toda vez que a gente vai falar sobre prevenção combinada, a gente não faz a prevenção apenas das ISTs focando HIV, mas a gente vai focar todas as ISTs, HIV e hepatites virais. E lembrando que hepatites virais nós temos 5. Eu costumo brincar, quantas hepatites nós temos? 5, cabe na palma da mão, é uma sopa de letrinha. A, B, C, D e E. Depois a gente vai falar um pouquinho. E aí o que mais cai em relação às hepatites e o que mais a gente precisa saber é como se transmite. Então, A e E é A de alimentos e E de esgoto, então é fecal oral. E B, C e D são de transmissão parenteral ou sexual, tá? A gente também vai dar algumas dicas ainda sobre hepatite. E aqui a gente tem, olha, a prevenção combinada no meio sendo o foco e populações chaves e prioritárias, a gente vai prevenir tudo. O que seria tudo? Seria uma testagem regular, vamos vendo aqui, ó, testagem regular para HIV, porque muitas pessoas não vão testar. A gente pega várias mulheres que só descobrem que tem HIV no pré-natal, porque procuraram para fazer o pré-natal, e isso acaba acontecendo, né? A profilaxia pós-exposição para o HIV e para né, até violência sexual, hepatite e outras. E a gente sabe que hoje não é mais, vamos dizer assim, aquela população naquela situação, apenas a vítima de violência. Não. Se a pessoa teve uma relação sem camisinha ou uma camisinha estourou e ela quer ser submetida à profilaxia pós-exposição, ela tem esse direito, desde que você passe todas as informações e orientações para ela. E é lógico que não se faça rotineiramente, porque até a eficácia diminui. A profilaxia pré-exposição tem caído, inclusive, em provas, porque algumas pessoas não sabem que existe isso, que é um grupo muito vulnerável que trabalha, por exemplo, né, as profissionais do sexo, e elas estão expostas rotineiramente ao vírus, até porque algumas, até por razão mesmo a questão financeira, elas acabam tendo relação sem camisinha, sem preservativo, né, e por escolha, ou até se colocam nessa situação para poder ter um valor maior naquele programa, e isso acontece. Então, a gente fala sobre a profilaxia pré-exposição, e é uma maneira da gente tentar prevenir, né, a replicação desse vírus e a entrada desse vírus antes mesmo do contato com ele, tá? Vamos lá, então a gente tem aqui também, ó, prevenir a transmissão vertical do HIV, que acontece de mãe para filho, e que é difícil acontecer, desde que a mãe saiba e faça toda a profilaxia no pré-natal e no pós-parto, né? Que é a questão do aleitamento materno. A gente tem uma chance muito menor de a criança pegar, menos de 2%. Então, uma mãe que sabe que faz o pré-natal, tem uma chance da criança nascer sadia, a maior chance da criança nascer sadia, graças a Deus, né? Então, a gente vai falar aqui também, ó, sobre a imunização da hepatite aqui e do HPV. A imunização das doenças sexualmente transmissíveis que são imunizáveis, né? Que tem aí a vacina, que é a hepatite B. Então, quando a gente fala assim, professora, das 5 hepatites, quais que tem vacina? As primeirinhas, A e a B. A B, ela vai ser oferecida para toda a população sexualmente ativa e até também no calendário da criança, porque a gente já quer que essa criança vá aí para a fase adulta vacinada e também porque não pega apenas, né, pela relação sexual, tá? E o HPV, que infelizmente a gente não consegue oferecer para toda a população, a gente vai oferecer mais para os adolescentes. A gente vai falar do HPV mais na frente, sobre a vacina tem caído bastante, até porque muda um pouquinho entre menino e menina, tá? A redução de danos para usuários de drogas, diagnosticar e tratar as pessoas que têm, ou seja, até para você diminuir a cadeia de transmissão, quando você trata, a pessoa para de transmitir, tá? E aqui, ó, preservativo masculino, né? E também o preservativo feminino e o uso de lubrificante, e tratar todas as pessoas que têm
HIV e AIDS. E a gente hoje trata todos os pacientes com HIV e AIDS, sim. Antigamente a gente tinha aí alguns parâmetros para iniciar, por exemplo, a terapia antirretroviral. Hoje a indicação mundial, a tendência mundial, é você tratar todo o paciente, até para que ele tenha o que? Uma diminuição da carga viral, e o objetivo é chegar à carga viral indetectável. Que aí o paciente que tem HIV com a carga viral indetectável, ele é muito mais difícil de transmitir, caso ele tenha, por exemplo, uma relação sem o preservativo. Beleza, gente? E aqui eu coloquei, então, essa prevenção combinada, ela tem vários aspectos, são o aspecto biomédico, o comportamento, os marcos legais. Quando eu falo marcos legais, são as questões de referências e recomendações mundiais e ministeriais. Tem a questão também do âmbito individual e coletivo. Então, é como se vive, como se comporta essa pessoa. E isso é bastante interessante, porque muitas pessoas, quando a gente vai dar palestra, quando a gente vai conversar com o usuário no centro de saúde, todo ano eu dou palestra também ali para o pessoal ali do DFTrans, para as empresas, para os motoristas de ônibus, e às vezes no final da palestra eles me procuram e falam assim: nossa, Deise, eu achava que eu não tinha comportamento de risco, mas quando você foi falando, eu fui vendo que eu tenho alguns comportamentos de risco. E aí a gente entra nessa questão aqui, ó, do que é o sexo seguro, né? Então, as pessoas começam a se ver, né, como alguns tipos de comportamentos que não têm essa segurança. Então, é bastante interessante isso. Por isso que tem a questão também do comportamento e do coletivo. Então, o que é sexo seguro? O sexo seguro, ele não tem a ver com grupos de risco. Então, tem com comportamentos individuais e coletivos. Então, o que seria? O uso do preservativo sempre, em todas as relações, e o uso correto. Não adianta, por exemplo, que eu costumo brincar com vocês, ficar, eu vou ficar aqui, só vou colocar na hora, eu vou ficar, eu vou esfregar, vou brincar, aí esfrega lá, esfrega cá, esfrega lá, e depois colocar o preservativo. Então, contato da mucosa com mucosa, pode secreção, com secreção já pode transmitir ali agentes etiológicos e até, né, gente, aí pode ter até uma gravidez inesperada, porque aquela lubrificação pode conter alguns espermatozoides da ejaculação anterior. É mais difícil, porque vai ter bem menos, mas pode acontecer. Então, aqui, ó, imunização da hepatite A, B e HPV. Infelizmente, o HPV a gente não vai ter para todos os tipos de HPV. O HPV é um vírus com mais de 200 sorotipos identificados. Provavelmente, todos os brasileiros já tiveram contatos com HPV na fase adulta. Alguns vão desenvolver algumas situações aí, até pela questão da imunidade, e dependendo do tipo que você pegue, você vai estar mais suscetível ou não à apresentação, por exemplo, de lesões condilomatosas ou até a questão do câncer de colo uterino. Então, a gente tem a prevenção para o tipo 6, o tipo 11, o tipo 16 e o tipo 18. O tipo 16 e 18, eles são mais importantes porque eles são tipos oncogênicos. O que é oncogênico? Eles estão mais relacionados ao aparecimento do câncer de colo uterino. E presta atenção numa coisa. Hoje já está definido que para ter câncer de colo uterino é necessário o contato ou a exposição com HPV. Mas ele não é um fator único. Então, ele é um fator necessário, mas não único para que aconteça aí câncer de colo uterino. Então, 6 e 11 dão mais aquelas verrugas, né, que é aquele condiloma acuminado. E o 16 e o 18 estão mais relacionados ao câncer de colo uterino, tá? Conhecer o status sorológico do HIV e das suas parcerias sexuais. Qual é o seu estado sorológico das suas parcerias? Você faz sorologia para HIV rotineiramente? Quando foi a última vez que você fez? Né? Para pensar aí. As mulheres têm até mais chances de ter esse acesso, vamos dizer assim, porque elas procuram mais. Até por conta também da questão da consulta ginecológica. Você vai no ginecologista de quanto em quanto tempo? Então, a gente faz a prevenção anualmente, depois 2 normais, a gente faz a cada 3 anos. Só que, independente da prevenção, a gente sabe que é necessário a consulta ginecológica com o enfermeiro da sala da mulher ou com o médico, todo ano. Até porque a gente tem a necessidade de fazer o exame clínico da mama, que a gente nem estimula mais o autoexame como antigamente, mas o exame clínico a gente tem que fazer com um profissional de saúde. Então, é o momento que a mulher geralmente faz esses testes, né? E o homem não, gente. O homem só dá trabalho. Só isso que ele sabe fazer. Tô brincando, né? Então, vamos, ó. Testar regularmente, então. E tratar todas as pessoas vivendo com HIV. Então, são pessoas que vivem com HIV.
Então, a gente sabe que quando a gente faz essa prevenção, a gente diminui muito o coeficiente de transmissibilidade, porque a gente diminui muito a carga viral. E, por incrível que pareça, não é tão simples assim a gente pegar HIV. Como assim? A gente não está falando isso, né? Mas depende do estado do quê? Da carga viral, da cepa do vírus, que a gente tem o tipo 1, o tipo 2. O tipo 1, ele tem subtipos, que é classificado por letra. Também depende do estado que do estado de imunidade, né? Dos linfócitos, dos macrófagos, das pessoas que vão pegar, a pessoa que vai pegar. Então, a gente não fala, mas não é tão simples pegar HIV. Mas ninguém quer brincar de tentar, né? E aqui, ó, então vamos ao princípio para as comunicações das parcerias sexuais. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, que é uma pessoa com ST nunca é uma pessoa sozinha. Então, ela é uma rede de parcerias sexuais. Então, você tem que tomar cuidado com a questão legal e ética da nossa profissão dentro desse programa, que é um programa ministerial. Então, tem que ter confidencialidade, isso é bastante, às vezes, delicado, né? Porque eu vou contar uma coisa bem rapidinha para vocês. Mas eu, por exemplo, tive algumas situações que foram constrangedoras em relação a isso, mas uma colega minha teve uma que foi bastante complicada. Então, ela foi trabalhar na minha unidade de saúde, transferida de uma outra região administrativa, e ela era nova, recém-chegada, e ela foi atender um paciente, e esse paciente tinha uma IST de transmissão exclusivamente sexual. Então, ela não rezou. Eu estava rezando na igreja e peguei uma... Não. Então, ele tinha uma gonorreia, que é um corrimento uretral que só se pega pela relação sexual. E a gente sabe, né, que então a gente tem que chamar as parcerias. E ele tinha várias parcerias. Então, ele falou, olha, eu sou casado, mas eu vou dar, né, esse comunicado aqui para minhas parcerias procurarem. E existe a confidencialidade. Não, claro, existe. Só que aí a gente entrega como se fosse um papelzinho de encaminhamento para a pessoa ir naquele horário, a demanda é aberta, ele pode ir durante o dia, a hora que ele quiser as parcerias e chega lá e só dá o encaminhamento e a gente já faz todo o tratamento. Quando chegou, né, esse contato desse paciente, e a enfermeira foi chamar, porque só tinha um primeiro nome, não tinha um sobrenome, a gente não coloca sobrenome, era o cunhado dela, que era uma parceria sexual de um paciente do sexo masculino que estava com gonorreia. Gente, então, ó, eu chamei, vamos supor, André, fulaninho, aí entra e é seu cunhado, né? E aí ela saiu da sala, bastante, né, incomodada, ela atende lá pra mim, é branca, parecia um papel. E aí depois ela falou, não, porque tem um contato, ela não quis explicar muito depois que ela foi explicar. Que situação difícil. Gente, aí ela pode contar pra irmã dela? Fala assim, mano, é o seguinte, seu marido esteve aqui na semana passada e ele é um contato de gonorreia de um parceiro do sexo masculino. Não, ela não pode. Ela não pode contar. E aí ela depois foi até explicar que esse cunhado ela não vê há muito tempo, porque inclusive a família não está meio afastada da irmã por conta desse casamento e tal. Não pode, gente, não pode contar. Aí eu brinquei com ela, falei assim, acho que eu faria uma carta, né, gente? Eu pegaria aquelas revistas, aí faria com luva, que nem aqueles filmes, e colocaria tudo escritozinho assim, com aquelas cartinhas de... Não pode, tá, gente? Tô brincando, não pode de jeito nenhum. Então, isso pode até dar um problema e um processo ético aqui no Corém, não pode. Porque é a questão do atendimento, né, que tem que ser confidencial, tá? Então, proteção contra a discriminação, e a gente sabe que, independente do que você pense, do que você tenha de formação, do seu individual, se você é a favor ou contra qualquer coisa, da sua religião, você não pode, no ato da sua consulta, ter nenhum tipo de sinalização ou ter esse preconceito ou discriminação, tá? Da mesma maneira, a coerção, você tem que trazer, você tem que fazer, você tem que... Não. E muitas vezes vai necessitar de mais consultas para que você tenha aí essa empatia com o paciente, para ele começar a trazer outras coisas para você na consulta. Nem sempre ele vai falar tudo de uma vez. E por isso que é importante você não ter essa coisa de você, né? Porque às vezes o paciente está falando e você está com a boca abrindo. Ainda bem que às vezes você está de máscara, né? Porque às vezes o paciente chega e vai falando alguma coisa e você vai... Né? Então, não precisa expressar que você está assustado quando ele está falando. Você está ali para orientar,
para fazer uma mudança de comportamento que vai levar ele a uma prevenção, uma proteção, não só dele, mas da comunidade, né? Então, você não pode sair aí escandalizado, né? Mesmo que ele chegue na sua unidade de saúde falando que pegou HIV no cusódromo, que já falaram para mim, ó, peguei HIV no cusódromo, eu fui lá, falaram que todo mundo lá não tinha HIV, depois eu conto para vocês o que é o cusódromo. Mas você não pode falar, ah, meu Deus, né? É complicado, né? E aqui a gente vai tratar as ISTs sintomáticas, pelo que a gente chama, né, gente, de abordagem sindrômica. Preste atenção nisso, porque a gente tem uma autonomia muito grande na questão do tratamento das ISTs. Por exemplo, professora, a gente prescreve, por exemplo, a gente vai prescrever para sífilis, a bezetacil? Vai. Você vai pedir os exames? Vai. Você vai ler os exames? Vai. Só que é um pouquinho diferente a abordagem, até porque o enfermeiro ele não trabalha com diagnóstico médico. O enfermeiro trabalha com diagnóstico de enfermagem. Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, para o médico, a gonorreia vai ser gonorreia. Para o enfermeiro, a gente vai tratar como síndrome do corrimento uretral, porque a gonorreia, ela dá o corrimento uretral, da uretra. E esse corrimento uretral, ele pode ser causado por algumas bactérias. Então, a gente vai tratar para as bactérias que são mais rotineiras, né? A maior delas é a Neisseria gonorreia, que causa gonorreia, e a clamídia. Então, a gente trata baseado em abordagem sindrômica. Vamos ver aqui só o slide aqui. Então, ó, o paciente ele chega com uma queixa específica. Então, quando a gente fala síndrome, ele chega com uma síndrome. Qual é a síndrome? É ferida? Então, a gente vai perguntar, é ferida? Ixi, ficou ruim aqui de ler, mas é ferida? É o quê? Corrimento? E aí, dependendo do que for, da interrogação, a gente vai pegar aqui o fluxograma daquilo. A gente faz anamnese e exame físico. A anamnese aqui vai ser bastante importante, porque algumas ISTs, elas têm um período de incubação muito curto e algumas têm um período de incubação maior. A exemplo, por exemplo, da gonorreia. A gonorreia, ela tem aí um período de incubação, por exemplo, de no máximo ali 5, 6 dias. Então, além de 4 a 6 dias, você teve a relação, você já começa com o sintoma que é o corrimento. Já, por exemplo, a sífilis, ela pode chegar a 3 semanas, o período de incubação. O que é período de incubação? É o período entre você pegar a doença e manifestar os primeiros sinais e sintomas. Então, é importante a anamnese. O que apareceu primeiro? Foi uma bolha? Tinha uma aguinha? Coçou? A base era vermelha? Ah, então você vai pensando já em herpes. Não, não era. Era uma ferida. A ferida era de borda endurecida, fundo brilhante, única, não doía. Sífilis, estágio 1. Não, a ferida era mole, doía, era melequenta, cranco mole. Então, a característica que o paciente traz é muito importante. E o exame físico, é lógico, né? Então, esse exame físico, a gente trabalha muito, gente, aqui no exame físico, com a questão de você visualizar os sinais e sintomas e a gente não foca muito na questão dos exames. É lógico que nós vamos pedir os exames, mas é porque às vezes o paciente se manda e nunca mais volta. Então, a gente vai tratar pelo que a gente está vendo, pelo que a gente pesquisou e já inicia o tratamento. Então, se eu vejo lá um corrimento, eu não fico pegando, tá, gente? Por exemplo, é um paciente do sexo masculino. Eu não fico lá ordenhando a uretra dele. Não vou ficar... Ele vai botar lá o pênis para fora, eu vou olhar. Aí eu vou, ó, corrimento. Então, o que eu vou tratar? Vou tratar para os principais. Clamídia e gonorreia, Neisseria gonorreia. Então, eu vou passar as duas medicações, azitromicina e cipro. Aí vai tratar, vai pegar tudo. Estão entendendo? Então, eu vou tratar pela abordagem. Lógico que vocês vão ver que todo paciente, a gente vai pedir sempre outros exames, que é a questão da hepatite, da HIV. E aqui, quando eu falo exame físico, lá no fluxograma ele vai perguntar, identifiquei a síndrome? Identifiquei. Tem como eu fazer o laboratório na hora? O que é esse laboratório na hora? Existe, né, presença de laboratório? Então, se não tiver, que aqui é o fluxograma sem laboratório, que esse aqui é o que mais acontece. Então, até botar um asterisco aqui nele. A gente vai fazer o quê? O tratamento baseado no agente ou na clínica, com os principais sintomas. Então, na minha época, isso em 1820, há muitos anos atrás, quando eu, inclusive, trabalhava na unidade de referência aqui para HIV no plano, lá na Zaçu, que é o Hospital Dia, né? A gente tinha o microscópio na sala. Então, a gente, por exemplo, fazia lâmina, pegava o suave, coletava aquele corrimento, aquela secreção ali da glândula, colocava na lâmina, já fixava e colocava no microscópio. A gente não tem, né, nas unidades, hoje em dia, microscópio em todas as salas. Então, a maioria dos fluxogramas você vai ter que tratar do jeito que eu estou falando, sem laboratório na hora. Então, você vai tratar de maneira mais geral, tá?
Então, vamos lá. Ah, e aqui é uma coisa bastante interessante, que inclusive aí cai muitas vezes nas provas, e a gente tem que pensar nisso quando a gente for fazer, né, o nosso acompanhamento, que é o seguinte, presta atenção. As ISTs, elas são classificadas de várias maneiras. Uma das classificações que a gente mais usa é pelo tipo de sintoma que ela causa. Então, vamos dizer assim, então o que eu falei para vocês, síndrome do corrimento uretral é um. Aí vai pegar lá, por exemplo, o que eu falei, gonorreia, clamídia, tricomonas, tá. A outra vai ser ferida. Então, síndrome da ferida genital. Cranco mole, cranco duro. Exemplo. Só que a outra forma de classificar é através da transmissão. Olha aqui que está escrito aqui, ó, é por transmissão. Então, o que é essa classificação por transmissão? Se você pegar exclusivamente, frequentemente ou ocasionalmente. Como é que é isso? Então, uma pessoa para pegar uma IST, ela pode ter pego aquela doença, aquele bicho só passa pelo sexo. Seja oral, seja vaginal, seja anal. Então, só pega pela relação do vulco-vulco, contato mucosa com mucosa. Então, isso a gente vai classificar como exclusivo. Frequentemente, a maioria. Por exemplo, HIV. Professora, HIV é uma IST? Com certeza, HIV é uma IST. Uma infecção sexualmente transmissível. Mas passa de mãe para filho? Passa. Então, tudo que na hora você for perguntar se passa de mãe para filho e a resposta for sim, você vai chutar no meio, que é frequentemente. Ou seja, passa-se mais pelo sexo, mas também pega de outra maneira. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Exclusivamente, corrimento uretral e cranco mole. Corrimento uretral é o pinto-pingar. Corrimento uretral é o pinto-pingar. Então, a mais conhecida é a gonorreia. Mas a gente não pode esquecer de uma bactéria aí, que é a clamídia, que também dá bastante corrimento uretral. O cranco mole, vocês têm que diferenciar o mole do duro. E aí, você prefere mais o mole ou o duro? Deixa pra lá, tá? Mas, qual a diferença que faz toda a diferença? Tem o cranco mole e o cranco duro. O cranco duro é o primeiro estágio da sífilis, que é uma doença muito importante e que o enfermeiro tem que estar muito atento, o enfermeiro, técnico de enfermagem, para diagnosticar essa doença, porque é uma doença que é tão fácil, gente, de tratar. O bichinho, que é a bactéria, que é o treponema, morre tão fácil com bezetacil, dói, né? A bunda dói, mas se você cura. Só que é uma doença que tem 3 estágios. Então, o estágio primário, o secundário e o terciário. O terciário, ou até o latente, que é entre o secundário e o terciário, ele fica sem sintomas. Mas essa bactéria é safada, porque ela gosta de coração, cérebros e ossos. E a pessoa pode ter uma sequela irreversível, ficar com demência, inclusive. E também a questão da mulher não saber que tem e aí passar para o seu bebezinho. Então, ela é uma das doenças que causa mais má formação e morte, né? Que o bebê nasce ali morto, né? Então, já morre na barriga intraútero e nasce aí um feto morto. Então, é muito grave essa doença. O primeiro estágio da sífilis é chamado de crancoduro. Duro, tá? E é diferente. Primeiro, o cranco duro é causado por uma bactéria chamada treponema pálido, que é o primeiro estágio da sífilis, tá? E o cranco mole só passa pelo sexo, não passa. A sífilis passa, por exemplo, de mãe para filho. Entenderam? E o cranco mole, eu costumo brincar para vocês lembrarem o que é o da sífilis, que não é. Vocês vão falar o seguinte: cranco mole, a pessoa deu mole. Porque se a pessoa pegou cranco mole, é porque ela não estava rezando na igreja. Ela realmente fez alguma coisa, mucosa com mucosa, tá? O cranco mole é causado por uma outra bactéria chamada Haemophilus ducreyi. E o duro é o da sífilis. Aí, vocês vão falar assim: cranco duro, dureza, porque no país como o Brasil, ainda tem tantas mulheres que transmitem para os seus bebês que nascem com uma formação a sífilis, que é o cranco duro, entenderam? Tá? Então, o cranco mole, a pessoa deu mole, ela tem que ter feito ali, tá? E é bastante diferente a característica da lesão. Mole dói muito, as lesões são irregulares, é mais de uma. E no duro é uma ferida única, não dói, tá? Então, vamos lá, exclusivamente, então a gente tem aqui corrimento uretral e cranco mole. Frequentemente, gente, aqui ó, vai ser a grande maioria. Então, ela passa não só pela relação sexual. Então, para vocês tentar lembrar, ver a questão da transmissão vertical. Então, tudo que passar de mãe para filho, só para ajudar vocês,
vocês vão chutar nessa do meio. Pode vir, às vezes, em prova, pode vir, assim, frequentemente ou predominantemente. Então, sífilis passa de mãe para filho, HIV, a hepatite B e C e o HPV. Inclusive, o HPV a gente tem mais de 200 tipos. Então, às vezes, viçar, roçar, namorar apertado, se a pessoa tiver, por exemplo, um condiloma, que é o HPV na sua forma clínica, na sua forma acuminada, na sua forma de manifestação, ele está altamente replicante. Então, às vezes, ali você também tem que tomar cuidado, que mesmo usando camisinha pode pegar. Porque a camisinha protege ali o corpo do pênis. Mas vamos supor que você tem uma verruguinha, que é o HPV, que está replicando, ali no testículo, ou a mulher tem no caminho da roça, aquele caminho da roça, ali no caminho da... E a pessoa põe o dedinho lá, depois, gente, pega. Tá? Então, quando a verruga está acuminada, ele é altamente transmissível. E nem sempre você vai prevenir só com preservativo, porque a verruga pode estar em outros locais. No HPV, a gente tem a entropismo, que é a atração do vírus por esses locais, né? Que é a genitália. Mas nem sempre está na genitália. Às vezes, vai depender do contato que você teve. Eu já vi, por exemplo, condiloma na boca, né? Que a pessoa, às vezes, fez o sexo oral. Eu já vi, gente, condiloma, e já vi até cranco duro da sífilis no ouvido. No ouvido. Então, a pessoa enfiou alguma coisa no ouvido para poder o treponema ter entrado ali. Tá entendendo? É sexo ouvidal. Pode acontecer, tá? Então, ocasionalmente, isso aqui as pessoas não lembram que existe, ó. Ocasionalmente sexual é quando a pessoa, aquela doença praticamente não se pega pelo sexo, mas se você tiver aquela doença e fizer sexo, dependendo da forma que você faz sexo, pode pegar. Por exemplo, vamos botar aqui no geral, todas essas doenças causadas por protozoário, ó, amebíase, giardia, salmonelose, xilose, e vamos colocar também o vírus da hepatite A, que pega fecal oral. Como é que a gente pega essas verminoses e a hepatite A? Vamos pensar aqui. A hepatite A, fecal oral. Fecal oral, como é que pega então? Gente, eu vou falar, depois vocês pesquisam aí no Google, tá? Que eu não vou dizer aqui o que significa, mas é uma maneira de vocês entenderem. Então, a gente pega isso pela questão do beijo grego. Então, o que é o beijo grego? Você deve saber o que é beijo grego. Não é possível que você não sabe o que é beijo grego, gente. Vocês querem que eu fale? Beijo grego. Beijo grego, pesquisa lá. Não é fecal oral? Fecal oral? Pensa aí um pouquinho. Então, se a pessoa tiver, e dependendo se ela ganhar um beijo grego, a pessoa pode pegar, entendeu? Mas é uma coisa ocasional. E piolho? Gente, piolho. Piolho é uma IST? Vamos supor, ninguém faz sexo com touca de cabelo. Eu vou fazer aqui um sexo com a touca de cabelo, porque eu fiz chapinha, eu não vou deixar a pessoa pegar nos meus cabelos, que eu fiz... Não, gente, pelo amor de Deus, a pessoa vai fazer sexo e o cabelo voa, e voa e pega, não sei o quê. E se você tiver um piolho ou um chato, né, que é um pichurus pubis aí, a pessoa pode pegar, mas é ocasionalmente, tá? Beleza? Tá. Vamos fazer uma questãozinha, então? Vamos botar aqui, vamos fazer uma questãozinha? Vamos botar aqui só o slidezinho para ficar mais fácil vocês acompanharem aqui a leitura da questão, tá? Então, tá bom. Ó, então, uma questão aqui, ó, de 2019. Quem tem relação sexual desprotegida pode contrair uma IST, não importando a idade, estado civil, classe social, identidade de gênero, orientação sexual, credo ou religião, tá? A pessoa pode estar aparentemente saudável, mas pode estar infectada com uma IST. Sendo assim, o uso da camisinha masculina ou feminina, ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de IST, testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C, profilaxia pós-exposição, imunização para HPV e hepatite B, prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, tratamento antirretroviral para todas as pessoas que vivem com, por exemplo, né, hepatite A, redução de danos, são um grupo de ações preventivas de extrema importância que se denomina... Gente, ele falou tudo aqui. Tudo aquilo que a gente viu naquela figurinha. Então, aqui, ó, prevenção combinada. Essa questão estava bastante fácil, né, tá? Na prevenção maciça, não, prevenção extraordinária e não remediada nem, né, existe. Então, a prevenção combinada, porque é um conjunto que pega todas as pessoas e também todas as formas de ação. Gente, então, ó, lembrando, inclusive, também da prevenção pré e da prevenção pós-exposição, tá bom? E a gente já vai entrar aqui no próximo bloco. Eu quero falar com vocês, especificamente aí, sobre o HIV e a AIDS, ok? Então, já assim, no próximo bloco, só vamos falar HIV e AIDS, que é bastante importante. Já, já!